Muito bem, pessoal. Bueno, gente, Então, nós vamos falar sobre comunicação transcultural. O computador dali foi levado. estaremos hablando sobre comunicación transcultural y el computador fue llevado E eles estão passando para um outro computador que está y lá. están pasando informaciones para el otro computador. Mas é bom porque eu quero acrescentar algumas coisas no início. Pero eso también es bueno porque quiero añadir algunas cosas en el comienzo. Nós vamos falar sobre comunicação do Evangelho transculturalmente. Estaremos hablando del evangelio, cómo comunicar el evangelio de forma transcultural. Porque estamos falando de missionários que vão de uma cultura para outra. Porque estamos hablando de los misioneros yéndose de una cultura a otra. Mas antes de falar da comunicação transcultural, Pero antes de hablar de la comunicación transcultural, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da cultura. pero quiero hablar un poquito sobre la cultura en sí. E quero falar a partir da Bíblia. Y quiero usar partir de la Biblia. Todos vocês já ouviram, Cada uno de ustedes, estoy seguro que ya han oído, possivelmente, posiblemente, que a história da humanidade, que la historia de la humanidad, da perspectiva bíblica, de la perspectiva bíblica, poderia ser dividida em 3 fases. puede ser dividida en 3 fases. E na Bíblia está assim: Y en la Biblia está de esta forma: geração, generaciones, a geração, né? Criação que eu chamo de geração. la creación, que nosotros hablamos de generación, Nos capítulos 1 e 2 da Bíblia, el capítulo 1 y 2 de la Biblia fala da geração. habla de la cayó la ficha, ascendió la luz, la creación. Sim, só que eu quero que você use a palavra geração, de gerar. Ok, estaremos usando la palabra generación en el verbo, en el sentido de generar. Então, geração, Entonces, generación, as coisas foram geradas las cosas fueron generadas nos capítulos 1 e 2 da Bíblia. en el capítulo De 1 y 2 de la Biblia, De en Génesis. No capítulo 3 até o capítulo 6, De partir del capítulo 3 hasta el 6 é a degeneração. es la desgeneración. Então, geração, Entonces tenemos generación, degeneração, desgeneración, pecado. pecado, claro, E do 7 y a partir del 7 de Gênesis de Génesis até o 22 hasta el capítulo 22 de Apocalipse de Apocalipsis é a regeneração. es la regeneración. Então, geração, Entonces generación, degeneração desgeneración e regeneração. y regeneración. Deus criou, Dios crió, o homem estragou el hombre dañó e Deus está consertando. y Dios está arreglando. Tá certo? ¿Entender? ¿Me hice entender? Me explico? ¿Me explico? Faz sentido? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Muito bem. Muy bien. E aí então há grandes quadros na Bíblia Entonces hay grandes cuadros, pinturas, que nós entendemos, que nós conhecemos alguns desde criança. que nosotros entendemos, que conocemos desde que éramos criaturas. Pensa bem, Vamos a pensar bien. quando Deus decide consertar ou regenerar, Cuando Dios decide de arreglar o de regenerar, Ele decide destruir a humanidade. Él decide destruir la humanidad E fala com Noé y habla con Noah. e toda a história da arca de Noé. Y toda la historia de la arca de Noah. Então você vai ali, o 7, o 8 e o 9 de Gênesis, Y entonces nosotros vemos los capítulos 7, 8 y 9 de Génesis. fala sempre sobre Noé. Pode Sí, olhar aí, pode sempre ir está- olhando a Bíblia que você vai ver isso aí. Siempre está hablando de Noah, Noé y está hablando de la destrucción que él va a hacer. Me parece que na Bíblia o capítulo 9 Y paréceme que en el capítulo 9 e o capítulo 10, y el capítulo o 10, início do capítulo 10, en el comienzo del 10, poderia ser trocado. Se você ler, você vai perceber. daría para cambiarlo y si ustedes lo leen Começa van a perceber. a geração dos filhos de Noé. Empieza la generación de los hijos de Aí é Noé. uma história, olha aqui para mim, não olha na Bíblia agora. No miren a la Biblia en este Depois de momento, miren a mí. Depois de Noé, qual é a grande história? Después de Noé,
¿Cuál es No la gran olhem na historia? Bíblia. Y no miren a la Biblia. Fala bem alto para saber. Hablen bien alto para Ah. poder oír. La Não, historia de Abraham. Não, Fica atrás, mas bem atrás. Não, ela é depois dessa. É Entre depois- Noé e Abraão tem uma história Eh, muito importante. Entre la historia de Noé y... ¿Cómo es? Vamos a abrir capítulo 10, versículo 1 de Génesis. Alguém lê em português e alguém lê em espanhol. Alguien bien rapidito lea en portugués. Traducción. ¿Quién aquí tiene esa Uma traducción? mesma maneira, isso é muito importante. La misma manera o forma de hablar. Porque pensa bem, Piensen bien. eu falo português. Yo hablo portugués. Você também fala, os brasileiros também falam Y, português. y los brasileños que están aquí también hablan en Dentro portugués. do Brasil há uma só língua e diferentes maneiras de falar. Porque en Brasil hay un solo idioma, pero varias formas, maneras de hablar. E se um brasileiro vai para Portugal, Y si el brasileño va para Portugal dá quase a impressão que é outra língua, y da casi la impresión que es otro idioma, por causa da maneira de falar. por causa de la manera en que se habla. Os que falam espanhol aqui Los que hablan español aquí sabem que isso é verdade também. saben que también eso es verdad de pro un país a otro. a língua é a mesma, El idioma es la misma, mas as maneiras de falar são diferentes. pero las formas de hablar son diferentes. E as maneiras de falar Y las formas de hablar normalmente refletem uma cultura diferente. reflejan una cultura diferente. Sim ou não? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Lá, Allá mismo. lá. É que eu estou pensando enquanto eu falo. Lá em Babel, Eu estou traduzindo o teu pensamento. lá em Babel, Allá en Babel, eles tinham a mesma língua. ellos tenían el e mismo a idioma mesma maneira de falar. y la misma forma de hablar. Normalmente, quando a maneira é idêntica, Normalmente cuando la forma es idéntica, porque a cultura é a mesma. es porque la cultura también es igual. Eles eram um só povo de texto bíblico. El texto bíblico dice Era que ellos un eran pueblo. un pueblo E aí eles ficaram orgulhosos. y ellos están orgullosos. Eles falaram, vamos construir uma torre, Y ellos dirán, vamos a construir aquella torre, vamos pôr um elevador, vamos a poner un buen elevador e nós vamos ficar todo mundo juntinho. y vamos a quedarnos todos juntitos. Nós não vamos nos espalhar. No nos vamos a esparcir. E Deus olha e fala, esse povo está correndo risco. Y Dios mira y dice, ese pueblo está con riesgo de Eu não algo. posso permitir que isso aconteça. Y yo no puedo permitir que esto suceda. E o texto diz que Deus confunde as línguas. Entonces el texto dice que Dios confunde la lengua de ellos. E aí, quando uma pessoa falou lá na frente, eu estou embaraçado, Y ahí cuando una persona está enfrente de la congregación y dice que estoy embarazado, entendeu que ele estava avergonçado, uno entendió que estaba avergonzado, e o outro envergonhado, entendeu que ele estava grávido, y otro entendió que él estaba esperando um bebê. preño, esperando un bebé. Perceberam? ¿Notaron Confundió las la lenguas. diferencia? Él confundió los idiomas. E quando um falou, eu consegui um pecado, Y cuando una persona dice, yo Peixe. conseguí un pescado, o outro entendeu que ele tinha conseguido pecar. y el otro oyó que había conseguido pecar. Essa é confusão de línguas. Eso es una confusión de idioma. Porque o povo se entendia perfeitamente. Porque el pueblo se entendía perfectamente, E agora o povo não se entende. pero ahora no se entiende. Eu entendo Yo que entiendo nesse momento que en ese momento Deus estava criando as diferentes culturas. que Dios estaba criando las diferentes culturas. Você fala, então, cultura é um castigo? Entonces ustedes pueden decir, o yo, la cultura es un castigo. Não. No, Cultura é bênção. cultura es una A bendición. graça de Deus. Es la gracia de Dios, Impedindo que o povo vivesse orgulhosamente. impidiendo que el pueblo viviera orgullosamente. Porque quando você não consegue se comunicar, Porque cuando uno no puede, no consigue é comunicarse, bastante humilhante. eso es humillante. Te deixa humilde. Te deja humilde. Cultura Cultura nasce na Bíblia. nace en la Biblia. Primeiro diz que o povo era um só, Primero dice que el pueblo era uno solo e agora o povo
São várias E- culturas, vários povos. Y ahora un pueblo son varios E pueblos, por varias que, culturas. Por que eu me sinto com muita tranquilidade em dizer isso? ¿Y por qué me siento en tanta tranquilidad en decir eso? Porque numa cultura, Porque en una cultura a língua é essencial. el idioma es esencial. De todos os nós vamos falar de todos os aspectos da cultura, No solo vamos a hablar de varios aspectos de la mas se cultura, você quer saber um aspecto essencial da cultura, pero si quieres saber un aspecto esencial de una cultura, é a língua. es el idioma. Porque se você não aprende a falar a língua de uma cultura, Porque si no aprende a hablar el idioma de una cultura, você tem dificuldade de entender a maneira de ser daquela cultura. tienes dificultad de entender la forma de ser de esa Não cultura. tem jeito. No hay forma. Precisa aprender a língua. Hay que aprender el O idioma. missionário jamais poderia trabalhar a vida inteira com intérprete. Amén. El misionero Eu não sou missionário. no estaba hablando de ti. Estaba pensando también Estava pensando alto, né, pai? que el misionero es imposible que él viva el tiempo todo trabajando con un intérprete. Tá bom? ¿Está bien? Nós entendemos isso a partir da Bíblia? No, entendemos eso a partir de la Biblia ahora. Veja bem, presta atenção agora. Ahora vamos a prestar Jotinha, atención, você está vean com bien, cara de quem está duvidando. porque hay algunos que están dudando. Mas eu estou acostumado com isso. Pero yo estoy acostumbrado con E eso quando también. Jesus apareceu ressuscitado, Porque cuando Jesús apareció os resucitado, discípulos o adoraram, los discípulos adoraron, mas alguns duvidaram. pero algunos dudaron. Deixa eu explicar. Déjeme explicar. Qual é o próximo grande quadro? Alguém falou. Alguém pulou Babel e já foi direto para isso. ¿Cuál es el próximo gran cuadro que uno mencionó había saltado a Babel? Qual? ¿Cuál es? Abraão. Abraham. Deus está no negócio, então, em Atos, em Gênesis 1 e 2, Deus gerou. Entonces vemos en Génesis 1 y 2 que Dios generó. Gênesis 2 de 3 a 6, o homem estragou, degenerou. De 3 a 6 el hombre lo dañó, Dios él lo desgeneró. A partir do 7, Deus está regenerando. Y a partir del 7 Dios está regenerando. Então entenda, na Torre de Babel já é um projeto de regeneração. Entonces entiendan, en la Torre de Babel es ya un producto, una obra de Qual é regeneración. o próximo grande quadro na Bíblia que nós entendemos que é o começo? A gente sempre pensa que ali é o começo da regeneração. ¿Y cuál es el gran capítulo en la Biblia donde nosotros entendemos que es el momento de la regeneración? El inicio. O el inicio de la regeneración. Qual é? ¿Cuál es? Abraão. Abraham. E olha como é que Deus faz. Deus está agora tentando assim. Espera um pouquinho. Veja bem, o que está acontecendo aqui? Deus quer regenerar a humanidade. Ahora, mire, ¿cuál es el próximo historia? Espera ahí, un momento. Não precisa gaguejar. Donde Dios está haciendo la regeneración. Ele está tentando regenerar, está buscando regenerar a humanidade. Él está tratando de regenerar la humanidad. E agora a humanidade está dividida em grupos. E agora com a culturas, línguas diferentes. Y ahora la humanidad está dividida en grupos, en lenguas diferentes. Se você pegar o capítulo 10 Si uno agarra el e capítulo o 10 final do 11, y el final del 11, você vai ver que os grupos que saíram eram famílias descendentes de Sem, Cão e Jafé. ustedes van a ver que son familias que fueron descendientes de Caán, Jafet, de Sem y Jafet. Jafé. Então você vai perceber que as diferentes culturas e línguas são de famílias. Entonces ustedes van a ver que las diferentes culturas e idiomas vienen de familias, grupos E familiares. Deus chega para Abraão Y Dios le habla a Abraham e diz para Abraão: y le dice, sai da tua casa, sal de tu casa, da tua parentela. de tu O parentesco. que é isso? ¿Qué es eso? Da sua família. De su familia Vai para uma terra que eu te mostrarei. y sal para una tierra que yo le voy a mostrar.
E aí, eu vou resumir aqui. Y voy a resumir aquí. Ele diz: eu vou abençoar os que te abençoaram. Y te voy a bendicionar los que te bendicen. Eu vou te arrebentar com quem tentar te arrebentar. Voy a bendecir los que te bendicen y voy a romper con aquellos que tratan de romperte. Eu te abençoarei Yo te bendeciré e tu serás uma bênção. y tú serás una bendición. Eu te abençoarei Yo te bendeciré e em ti y en ti serão benditas serán bendecidas todas as famílias da terra. todas las familias de la tierra. Correto? ¿Está cierto? Todas as culturas da terra. Todas las culturas de la tierra. Todas as línguas da terra. Todos los idiomas de la tierra. Através de você, Abraão, A través de ti, Abraham. todas as famílias serão abençoadas. Todas las familias serán Ou bendecidas. através desse grupo, dessa nação que eu estou formando aqui, Porque a través de este grupo, de esta nación que yo estaré formando aquí, todas as culturas da terra todas las culturas de la tierra experimentarão regeneração. experimentarán regeneración. Tá bem? ¿Está bien? Perfeito? ¿Está bien? Então, Perfecto. tá bom. Agora, eu vou dar uma definiçãozinha para vocês de cultura, então. Ahora les voy a dar una pequeña definición de cultura en este momento. Cultura, Cultura, olha, não existe definição mais curta e mais simples do que essa. no existe una definición más corta y más sencilla que Então, nem esta. anote, só grava na cabeça. Entonces no lo anoten, apenas grábenlo en la cabeza. Cultura Cultura é um mapa mental. es un mapa mental. Pronto. Pronto. Cultura é um mapa mental. Cultura es un mapa mental. Ah. Cultura é um mapa mental. Cultura es un mapa mental. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Hoje vocês usam Google, né? Hoy en día ustedes usan el Google, ¿verdad? O mapa do Google. El mapa de Google, Como é o nome mesmo? O Wazer, Google Maps, Google Maps, mapas Google, Waze. Google Maps, Waze, na verdade. ¿verdad? Mas alguns anos atrás, Pero unos años atrás, nós tínhamos que andar com mapa, nosotros teníamos que usar mapas uma físicas, carta mesmo. un papel, E ¿verdad? você então marcava o caminho. Y ahí uno marcaba donde uno quería ir. Você via o todo Se veía el todo, e marcava o caminho que você queria ir. pero uno marcaba el camino que uno quería ir. Na sua cidade, En su ciudad, você conhece tão bem a sua cidade ustedes conocen la ciudad tan bien, que la você de não precisa ustedes, de um mapa. que no necesitan un mapa. O mapa está na sua cabeça. El mapa ya está dentro ¿Sí de o su no? mente. ¿Es verdad o no? Você anda pela cidade, Anda por la ciudad, porque quando você diz eu vou para tal lugar, porque dicen, cuando yo voy a tal lugar, na sua cabeça o mapa é desenhado imediatamente. el mapa ya es dibujado de una forma inmediata. Quem conhece bem a cidade onde mora aqui? ¿Quién conoce bien la ciudad donde ustedes viven? Eu não conheço tão bem Curitiba, mas os lugares que eu ando em Curitiba, Yo no conozco Curitiba, donde yo vivo, pero los lugares a donde yo que voy, quando alguém está sentado do meu lado no carro e que, não conhece a que cidade, una persona que está sentado a mi lado y no conoce bien não la ciudad, entende como é que aqui eu saí para cá, é que eu sei que daqui a 2 quarteirões o trânsito vai trancar, porque lá tem uma virada para lá, então eu passo para cá. Mais tarde eu passo para lá, porque o mapa mental me dirige. y entonces la persona no entiende que por qué yo salgo aquí, pero es porque yo sé que de aquí a 2 cuadras o 2 manzanas va a haber así un taco o un tapón donde no puedo pasar y entonces tendré que ir en otra dirección. Más o Falei menos que duas eso. coisinhas, ele falou todo esse tempo aí. Caramba, yo hablé apenas 2 cositas y él dijo todo eso. Você é terrível. Que música. Hermana Jacinta, ora por mí. A irmã está orando, irmã. Quem aqui tem um mapa mental da sua cidade? Diga a mão. ¿Quién aquí tiene el mapa mental de su ciudad? La vida Levante fica su fácil. mano. Es fácil, Você ¿verdad? diz, a gente costuma dizer assim no Brasil: Nosotros tenemos el costumbre de decir de esta forma en o Brasil: meu carro vai sozinho lá, mi carro va solito hasta allá. porque é tão fácil para você. Porque es pan comido. O mapa está na mente. Porque el mapa está en la Você mente. sabe onde andar, Uno sabe dónde ir, como andar, cómo ir, o que evitar.
qué evitar o que continuar fazendo. y qué continuar haciendo. Você domina. Uno domina. O mapa está na mente. El mapa está en la mente. Agora imagine, Ahora imagínense, se você pegar o mapa da sua cidade si uno coge el mapa de su ciudad e vem para cá, y llega aquí a Panamá e aí você está aqui na frente da igreja. y está aquí enfrente de la iglesia, Imagina que você está em frente da sua igreja na sua está cidade imaginando que uno está enfrente de la iglesia de su ciudad e tenta chegar na sua casa daqui. y trata de llegar al hotel. O que vai acontecer? ¿Qué va a suceder? Vai Se ser pierde. bagunça. ¿Ah? Vai ser confusão. Va a ser una confusión total. Eu acabei de Va a dizer. ser un sarandí. Sarandi é uma cidade do Brasil. Mas também é vai ter uma confusão. Agora, imagina. Ahora Eu imagínense. acabei de dizer que cultura é um mapa mental. Yo dije que la cultura es un mapa mental. Os brasileiros Ahora, los brasileños, têm um mapa mental ellos tienen un mapa mental. de como agir no Brasil. Cómo actuar dentro de Brasil. Mas você está no Panamá. Pero está aquí en el Panamá. A tendência é usar o mapa mental do Brasil no Panamá. Y la tendencia es de usar el mapa mental brasileño Mas o en panameño Panamá. también. Pero el panameño también hace lo vai mismo. pro Brasil, Cuando va a Brasil, ele pensa que a maneira como ele age aqui él piensa que la forma que uno actúa aquí é o normal de agir em qualquer lugar. es lo normal de actuar en cualquier otro lugar. Então, claro que na América Latina as culturas são mais próximas, Podemos decir que en la América Latina que las culturas son poco más mas não próximas, serão iguais nunca. pero nunca serán iguales. Mas se você sai daqui e vai para o Japão, Pero imagínense salir de aquí y llegar al Japón. você chega no Japão Uno llega a Japón e dá a mão para a pessoa. y quiere darle la mano a la persona. Y la persona, Aí você bate na testa. y ahí uno golpea la frente, los dos se golpean, ¿verdad? Mas o japonês que não está, o brasileiro que recebe um japonês e não está acostumado, Pero un brasileño que recibe un japonés y no está o acostumbrado con eso, japonês faz assim, el japonés hace así fala o que você perdeu. y el brasileño, ¿qué se te perdió? ¿Te puedo ayudar? Porque o mapa mental é diferente. Porque el mapa mental es diferente. Alguém chegou para uma pessoa da Índia, Alguien llegó a una persona de la India falou, mas vocês comem com a mão, y dijo, pero ustedes comen con las manos. não está certo. Eso no está cierto. Ei, Luciano, certo mesmo? Mira, Luciano, lo cierto mismo es, A gente tem mania de falar assim, mas o certo mesmo? porque nosotros tenemos la costumbre en portugués de decir, lo cierto de verdad es, Mas você falou, certo mesmo é comer com colher e garfo. es comer con una cuchara o un tenedor. Aí a pessoa da Índia diz assim, Y la persona de la India dice, nojento é comer com colher e garfo. pero lo sucio, lo asqueroso es comer con una cuchara o un tenedor. Porque a minha mão, Porque mi mano, eu sei onde eu a usei, yo sé dónde fue colocada, cómo fue usada, e se eu lavei ou não. y si fue lavada o no. Essa colher que você está comendo aí, Pero esa cuchara que están já usando entrou na boca de muita gente. ya entró en la boca de mucha gente. Você não tem a mínima ideia de quem foi que pôs essa colher Y na boca. usted no tiene la mínima idea de quién se la metió en la boca. Percebe? ¿Notaron? As diferenças culturais Las diferencias culturales confundem a gente. nos confunden. E quando levadas radicalmente, Y cuando las llevamos a una forma radical, elas ofendem as pessoas. ella ofende las personas. Sim ou não? ¿Sí o no? Agora não é para todo mundo comer com a mão. Dice, el pastor está diciendo ahora todos tenemos que comer con la mano, pero que no sea la izquierda. Na comunicação do evangelho, Pero ahora en la comunicación del evangelio, na comunicação do evangelho a coisa é séria. en la comunicación del evangelio es Na cosa, comunicação en la comunicación es cosa seria. transcultural do evangelho. En la comunicación transcultural, De uma cultura para outra cultura. de una cultura a otra. Por quê? ¿Por qué? Deixa eu perguntar então. Déjeme preguntar entonces, Quantas culturas estão envolvidas na comunicação do evangelho quando você vai para um outro país? Quantas culturas estão envolvidas? ¿cuántas culturas están involucradas cuando uno va a otro país? Quantas? ¿Cuántas?
3 mínimo. Por lo menos 3. 3. Quem comunica Quien comunica tem uma cultura. tiene una cultura. A Bíblia La Biblia nasceu numa cultura diferente. nació en una cultura diferente, Uma cultura judaica, en una cultura judaica. depois o povo caminhando pelo deserto, muitas culturas diferentes. Entonces pasando por el desierto pasó por muchas culturas E depois veio para Israel, y después vino para Israel. e aí os romanos dominaram Israel. Entonces los romanos dominaron a Israel E a língua que passou a ser falada na época de Jesus, qual que era a língua? y el idioma que fue usado en el tiempo de Jesús era ¿cuál? Era o aramaico para Jesus, mas Para Jesús era aramaico. Jesus escolheu viver Jesus escolheu viver na Galileia, Pero Jesús escogió A beira do vivir mar en da Galilea, Galileia, a la orilla onde del era o mar lugar de onde todo mundo Galilea, passava. que era una ruta comercial donde todo el mundo pasaba, e aí a língua era grega. y ahí el idioma era griego. E eu disse que o idioma Entonces digo que el é idioma essencial numa cultura. es esencial Tá aí en la esses cultura. judeus falando grego, Entonces los judíos estaban já hablando mudou griego. muito a cultura. Eso ya mudó mucho a la cultura. Então, quando o evangelho é comunicado, Entonces cuando el evangelio es comunicado, há muitas culturas envolvidas. hay muchas culturas involucradas E a responsabilidade maior. y la responsabilidad es mucho mayor. E o responsável Y el responsable não é quem recebe, no es quien recibe, é quem leva. es quien lleva. Concorda? ¿Están de acuerdo? As pessoas não têm obrigação imediata de entender o missionário. Las personas no tienen la La misionera. obligación de entender la misionera o el misionero Mas o de forma missionário- instante. Mas o missionário tem a responsabilidade de entender. Pero sí, la misionera y el misionero tienen el deber y la responsabilidad de entender la cultura. Porque o evangelho Porque el evangelio é uma boa notícia. es una buena noticia. Vamos repetir isso? Boa notícia. Vamos a repetir eso. Son buenas noticias. Son buenas noticias. E depois de algum tempo, Y después de un tiempo, se a gente não cuida, si nosotros no nos cuidamos, aquilo que é uma boa notícia aquello que es buenas noticias pode chegar até o outro puede llegar a otro uma péssima notícia. y tornarse una mala o pésima noticia. A Jenny deve ter ouvido muito essa história, já deve ter contado muito essa história também. Jenny, me imagino que ha oído y ha contado esta historia muchas Eu estou veces. citando a Jenny porque o Benjamin sempre foi um mau estudante. Y estoy citando a Jenny porque Benjamín siempre fue un mal estudiante, estudioso, un mal estudiante. Mas quando os missionários chegaram em alguns países da África, Pero cuando los misioneros llegaron a algunos países de África, havia poligamia. había poligamia. E os missionários disseram, a partir de agora vai ter que abandonar. Então o sujeito tinha 5, 6 mulheres. Entonces los misioneros empezaron a decir que ellos tenían que abandonar sus mujeres y había algunos que tenían 5 o 6 mujeres Vai ter que ficar com só uma. y tenían que quedarse apenas Porque con o una, evangelho de Jesus Cristo é monogâmico. porque el evangelio de Jesucristo es monogámico. E aí então o pessoal disse, olha, como é que vai ser isso? Eu vou escolher a mais bonita, a mais antiga, a mais nova, Entonces, ¿cómo yo hago eso? Escojo a primeira, a última. la primera, la última, la más bonita, la más vieja, Y viró una la gran- más nueva. E virou uma grande confusão. Entonces se hizo una gran confusión, Porque os missionários vindo do oeste porque las personas, ¿Y del norte? los misioneros viniendo del oeste y el norte, achavam que a poligamia nesses países creían que la poligamia en esos países era questão sexual. era una cuestión sexual. Esse monte de tarado aí, Era un montón de... ¿cuál es la palabra, Jenny, en español? não sabe. Hipersexuales, Com esse monte de mulher. con ese montón de mujeres. O problema não era sexual, El problema no era sexual, o problema era econômico. el problema era económico. Os homens morriam nas guerras, Los hombres morían en la as guerra mulheres tinham que ser cuidadas. y las mujeres tenían que ser Então cuidadas. homem se casava com várias mulheres, Entonces un hombre se casaba con varias mujeres fosse cuidado. para que ellas fueran Se essa cuidadas. mulher fosse abandonada por Porque, aquele homem, se porque essas mulheres, si esa mujer fuera abandonada por los hombres de la elas teriam tribu, que ser prostitutas. ellas tendrían que tornarse
volverse Agora é um problema prostitutas. sexual. Ahora sí era un problema sexual. Então conversaram Entonces se pusieron a hablar e alguém com discernimento. Houve muito problema y hubo mucho problema con ese tema. depois de muito tempo. Después de mucho tiempo, Conversaram conversaron, hablaron e chegaram à conclusão. y llegaron a una conclusión. Essa geração Esta generación continua do jeito que veio. continuará de la forma que es, As próximas gerações pero las próximas generaciones procurarão seguir os princípios bíblicos. procurarán seguir los principios bíblicos. E aí trouxe paz para aquela. Y eso trajo paz a la Mas comunidad. quando eu venho com o mapa mental da minha cultura Pero cuando yo vengo con el mapa mental de mi e tento cultura aplicar as leis da minha cultura pensando que as leis da minha cultura é o evangelho, y tratando de aplicar las leyes de mi cultura a esa otra cultura, pensando que esas leyes es el evangelio, o evangelho passa a ser má notícia. el evangelio se torna una mala noticia. Inclusive, uma coisa séria que acontece até hoje, Y una cosa seria que sucede hasta hoy. e eu vi acontecendo no Concílio Mundial do Metodismo um mês atrás, Y yo vi suceder en el Consejo Mundial del Metodismo el mes pasado, que é você pintar o pecado de negro. es pintar, colorir el pecado de negro E a santidade de branco. y la santidad de blanco. Isso é problema cultural Eso es un problema cultural, que gera mais crise do que bênção. que eso crea más crisis que bendiciones. Então, a comunicação transcultural do evangelho Entonces la comunicación transcultural del evangelio é coisa séria. es cosa seria. E a encarnação, Y pode voltar lá naquilo lá que eu vou fazer. entonces la encarnación, Deixa aí. Gênesis, A encarnação eu preciso lá. uma bala de menta, daquelas preta, vermelha e branca. Tinha uma encarnação lá, viu? A encarnação. A encarnação é a afirmação de que Deus deseja La encarnación es la afirmación que Dios desea que o evangelho seja transmitido que el evangelio sea transmitido de forma compreensível de forma comprensible o Inteligible. entendible y inteligible, por inteligible pessoas de todas as culturas. por personas de todas las culturas. O que significa isso? Quando ¿Qué significa eso? as pessoas falavam de Deus, eu não tinha ideia do que seria Deus. Cuando las personas hablaban de Dios, ellos no tenían idea de qué eso Em significaba. Jesus Deus está dizendo, En Jesús, ¿y qué es lo que Jesús está diciendo? o que Deus está dizendo em Jesus? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de Quando Jesús? Jesus se encarna. Cuando Jesús se encarna. Deus é igual a esse sujeito aí. Que Dios es igualito a este hombre, esta montaña de hombre. Deus, Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Até para você e para mim. Hasta para ti y para mí. Hoje nós podemos saber como é Deus. Hoy en día nosotros podemos tener una buena idea de Dios lo que que es es Dios. invisible. El Dios invisible. Eu vejo em Jesus Cristo. Yo veo en Jesucristo. E a coisa mais interessante, Y la cosa más interesante, Jesus diz, Jesús a Bíblia dice, diz la Biblia dice que Jesus é o cabeça. que Jesús es la cabeza, Nós somos o corpo. nosotros somos el cuerpo, Nós somos membros. nosotros miembros. Hoje as pessoas podem saber como é Deus. Ahora nosotros podemos saber cómo es Porque Dios. Jesus é a imagem de Deus. Porque Jesús es la imagen de Dios. E eu faço parte do corpo de Jesus. Y yo hago parte del cuerpo de Jesús. Quando você anda pelas ruas da sua cidade, Cuando ustedes andan en las calles de su, as pessoas podem saber ciudad, como Jesus é. las personas pueden saber lo que Jesús es. Porque você foi chamado para ser parecido com Jesus. Porque ustedes fueron llamados a ser parecidos como Jesús. Isso é encarnação. Eso es la encarnación. Quando eu Cuando yo sou Jesus para as pessoas. soy Jesús para las personas. Eu sou o exemplo do que Deus quer para as pessoas. Yo soy ejemplo de lo que Dios quiere para las personas. Isso é encarnação. Eso es la Como é que eu encarnación. posso ser como Jesus para essa pessoa numa outra cultura? No es que no seré como Jesús en el futuro. Não, como é que eu posso ser como Jesus para essa pessoa? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo ser como Jesús para esa persona? Então, encarnação Entonces la encarnación é uma maneira de testemunhar o evangelho. es una forma de testificar el evangelio. E bater na porta de uma casa Porque golpear en la puerta de una casa e falar Jesus te ama y decir Jesús te ama é muito fácil. es facílimo. Mais complicado um pouco Pero más complicado un poco
eu me envolver com essas pessoas, es involucrarme con Me- esas me- personas, me misturar a essas pessoas mezclarme con esas personas e ser Jesus para essas y pessoas. ser Jesús dentro de ese contexto para esas personas. Encarnação. Eso es la Porque encarnación. Jesus, sendo Deus, Porque Jesús, siendo Dios, não se apegou ao fato de que era Deus, no se apegó, no se agarró a la idea, al hecho de ser Dios, mas tornou-se servo. pero y se hizo siervo. Achado em figura humana Fue encontrado en la figura humana e foi obediente até a morte de cruz. y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Agora, uma coisa importante: Hay una cosa muy importante: cultura, cultura. a gente não nasce com ela. Nosotros no nacemos con ella. Cultura é aprendida. La cultura es aprendida. Chinesinho Un chinito é trazido para o Panamá lo traen a Panamá com 2 meses de idade. con 2 meses de edad. Qual vai ser o comportamento dele quando ele tiver 18 anos? É criado por uma família panamenha. Y vamos a decir que es criado por una familia panameña. Cuando él tenga vai agir 18 como años de edad, chinês ou como... cuando él tenga 18 años de edad, ¿cómo va a ser el comportamiento de él? Como chinês ¿Será como chino ou como panameño? o como panameño? Cultura é totalmente aprendida. La cultura es totalmente aprendida E cultura pode ser compartilhada. y la cultura puede ser compartida. Então, não está no meu gene a minha cultura. No está dentro de mi ADN. Eu aprendo. Sí, ADN. Si Yo vos- lo aprendo. Aprendo. Se você deixar uma criança Si dejas una criatura na selva, en la selva, en la sendo jungla, cuidado por animais, criado por animales, vai agir como animal. va a actuar como animal. Porque cultura é totalmente aprendida. Porque la cultura es totalmente aprendida. E os defeitos de uma cultura Y los defectos de una e as cultura qualidades de uma cultura y las calidades de una cultura são aprendidas. son aprendidas. Agora, a cultura é dividida em 3 aspectos. Ahora, la cultura es dividida en 3 aspectos. Olha, 3 elementos. A tecnologia. Dividido en la A tecnología. tecnologia é qualquer, por exemplo, esse banco Por ejemplo, esta é banquilla uma tecnologia es una tecnología usada para fabricar. que fue usada para fabricar Então, tudo que você este tem, banquillo. Todas a maquinária, as peças, as construções que a gente tem é tecnologia. Todas las cosas que ustedes tienen, las máquinas, la vestimenta, Las casas. es producto de Mesmo tecnología. que seja uma cabana, Aunque sea una choza, há uma tecnologia lá. hay una tecnología en eso. Então, uma cultura tem o elemento da tecnologia. O segundo elemento, El segundo que eu elemento chamo de sociologia, es lo que yo llamo de mas tá sociología, tem a ver com os relacionamentos. pero tiene a ver con nuestros A maneira relacionamientos, como a gente age de la forma que nosotros interactuamos quando a gente está em grupo. cuando nosotros estamos en un grupo. Em algumas culturas se fala mais alto, En algunas culturas se habla más em alto outras culturas se fala mais baixo, y en otras culturas se habla más bajo. em outras culturas se sussurra. Y en otras culturas se susurra Em outras culturas não se fala nada. y en otras culturas casi no se habla nada. Eu estou falando da sociologia. Y yo estoy hablando de la sociología. E aí tem um outro elemento, Y ahora tengo otro elemento, que é a ideologia. que es la É ideología. o mundo das ideias. Es el mundo de las ideas. Então, atenção, Entonces, o atención, que a gente vê, lo que nosotros vemos, que a gente pensa que é cultura, que nosotros pensamos que es cultura, são 2 aspectos secundários da cultura. son 2 aspectos secundarios Que de é la a cultura, tecnologia que es la tecnología e a sociologia. y la sociología. Mas tudo isso é a ponta do iceberg. Pero todo eso es la puntita del iceberg. A grande parte do iceberg está escondido aqui. Pero la mayoría del iceberg está escondido debajo del agua. São as ideias. Y ahí esos son las ideas. O que faz com que a gente haja da maneira como a gente age. Que hace que nosotros actuemos de la forma que actuamos. Então, minha pergunta: Ahora, mi pregunta, onde é que o evangelho precisa agir basicamente? ¿dónde es que el evangelio necesita actuar de una forma básica? Qual dos 3? Quem acha que é a sociologia? ¿Quién piensa que es la sociología? Levante la mano. Quem acha que é a tecnologia? ¿Quién piensa que es la tecnología? Quem acha que é a ideologia? ¿Y quién piensa que es la ideología? O evangelho quer agir fundamentalmente, não unicamente, mas fundamentalmente El evangelio quiere actuar de forma fundamental, pero no únicamente na ideologia. en la ideología.
Porque o evangelho Porque el evangelio é metanoia. Es- Ele causa metanoia. es metanoia. ¿Qué es metanoia? É hã? Transformación. Mudança de mente. Es mudanza, es cambio de mente. Conversão. Es la conversión. A palavra grega para conversão La palabra griega para conversión é metanoia. es E metanoia. metanoia Y metanoia é mudança de mente. es cambio de mental, de mente. O nosso problema Nuestro problema, é que nós, especialmente aqueles que foram criados na igreja, especialmente aquellos que fueron criados dentro de la iglesia, pensa que evangelho é mudança de comportamento. que el evangelio es el cambio del comportamiento. Mas a mudança de comportamento é secundária. Pero el cambio del comportamiento es secundario. Precisa mudar a mente primeiro. Hay que cambiar la mente primero. Você chega uma pessoa Uno llega a una persona e fala: você é crente? y dice, Cristão? y dice, eres cristiano, eres creyente ahora. Tem que parar de fumar. Tienes que parar de fumar, Tem que parar de beber. tienes que parar de beber, Tem que parar com isso. tienes que parar con esto Tem que fazer aquilo. y tienes que hacer aquello. Nós estamos lidando com o sociológico, Estamos trabajando en la área sociológica, com os relacionamentos, el relacionamiento, com as ações. las acciones. Mas isso não vai mudar se não muda a mente. Pero eso no va a cambiar si no hay cambio en la mente. Por isso que Jesus diz para Nicodemos: Por eso Jesús dice a Nicodemos, se você não nascer de novo, si no naces de nuevo, você não vai ver o reino de Deus, no verás el reino de Dios. porque é mudança total Porque hay que haber un cambio total por dentro. por dentro. Quem foi mudado por dentro El quien fue cambiado por dentro vai acabar manifestando essa mudança por fora. va a manifestar esos cambios externamente. Mais horas ou menos horas. Ah, Menos horas. tarde o temprano. É interessante Es interesante que a conversão que la conversión ela é instantânea. es instantánea. Há uma mudança, a metanoia é instantânea. La metanoia es instantánea. A conversão é instantânea. La conversión es instantánea. Mas a mudança de comportamento é processual. Pero el cambio de comportamiento es un proceso, es procesal. Conversão Conversión muda a mente. cambia la mente. Santificação Santificación muda cambia o comportamento. el comportamiento. Entendeu? ¿Entendieron? Conta a história do Nick Cruz. A história conta que Nick Cruz, La historia cuenta que Nicky Cruz, conterrâneo do Benjamin, contemporáneo o conterráneo de Benjamín, un que nasceu em puertorriqueño, Porto Rico, ajá, vivia em Nova York. vivió en Nueva York. E como é que é o nome daquele rapaz que converteu? David O Wilkerson. David Wilkerson Y David Wilkerson apresentou Jesus pro Nick Cruz. le presentó a Jesús a Nicky Cruz. E o Nick Cruz era chefe de gangue. Y él era jefe de una pandilla, E então los mamás. o David Wilkerson levava o Nick Cruz para todo lado como um troféuzinho, né? Quando Y David Wilkerson llevaba a Nicky Cruz a todos los lugares como si fuera un trofeo. pastores fazem muito isso. Y los pastores, claro, Quando nosotros se hacemos converte mucho um eso. cara famoso, Cuando una persona famosa se ator, convierte en un actor, un cantor, bandidão conhecido, un bandido bien o conocido, pastor leva para todo lugar. el pastor lo lleva a todos los Só lugares, o pastor ¿verdad? Paulo Amêndola que não. El único que no lo hace es el pastor Pablo Amendua. E o David Wilkerson não era diferente, fazia exatamente isso. Pero David Wilkerson no era diferente, hacía lo mismo. E um dia não havia celular, não havia WhatsApp. Y un día no había celular, no había WhatsApp. E numa sexta-feira o David Wilkerson arrumou uma programação numa igreja e queria levar o Nick Cruz. Y un viernes David Wilkerson había arreglado una programación y quería llevarse a Nicky Cruz. E procurou o Nick Cruz. Y lo buscó. Ligou no telefone normal. Llamó por teléfono Nick Cruz não atendeu. y no atendió. Foi à casa do Nick Cruz. Y fue a la casa de él. Nick Cruz não estava lá. Y Nicky Cruz no se E ele encontraba. começou a ficar preocupado. Y ahí estaba preocupándose. E ele disse: a gangue deve ter matado o Nick Cruz. Y él pensó, la pandilla debe haber matado a Nicky Cruz. Foi no hospital, Fue al hospital, foi no necrotério do cemitério. fue al cementerio, al necroterio. Nick Cruz não estava lá. Y ni un Nicky Cruz. Ficou desesperado. Y se quedó desesperado. Sexta, sábado e domingo. Viernes, sábado, domingo.
Quando chegou na segunda, Cuando llegó el lunes, escritório do David Wilkerson, fue a la oficina de David Wilkerson Nick Cruz feliz, y Nicky Cruz feliz, parceiro, así tranquilo. tranquilo. Falou, Nick, onde você estava? Nicky, pero caramba, ¿dónde estaba? Achei que você tinha morrido, Yo pensé que había muerto. você desapareceu. Desapareciste. Ele falou, não, No, passei o final de semana pasé el fin de semana com a minha namorada no motel. con mi novia en un motel. O David Wilkerson falou, o quê? Y David Wilkerson dijo, ¿qué? Caiu da fé, ¿Estás en Egipto? não é mais crente, ¿No eres creyente? crente sem mácula. No eres sin mácula, está maculado. Ele falou, não pode? No, ¿qué? ¿No se puede hacer eso? Ele falou, não, desagrada a Deus. No, eso desagrada a Dios. Não faço mais. Entonces yo no hago más. Eu não sabia. Yo no sabía. Eu não sabia que desagradava a Deus. Yo no sabía que eso Sempre desagradaba dormi a com a minha Dios. namorada. Yo siempre dormí con mi enamorada, Nunca mi sabia, novia. não sabia que desagradava a Deus. Yo no sabía que eso Mas se desagradaba a Dios. desagrada ao meu Deus, Pero si eso desagrada a mi Nunca Dios, más faço. nunca más lo haré. só depois do casamento. Solamente después del Era casamiento. convertido, Era un convertido de mas verdad. precisava conhecer a vontade de Deus Pero necesitaba conocer la para se voluntad de Dios santificar. para poder Na santificarse. ideia, La idea já estava mudado. ya había cambiado. Por isso foi tranquilo mudar o Por comportamento. eso fue tranquilo cambiar el comportamiento. Quando eu evangelizo, Cuando yo evangelizo, eu mexo nas ideias. yo trabajo las ideas. E numa cultura En una cultura, diferente, en una cultura a gente diferente, fica olhando para o comportamento. nosotros nos ponemos a Las mirar cosas que los as comportamientos, pessoas las fazem. cosas que las personas Como hacen. elas fazem. ¿Cómo lo hacen? Só que se eu não gastar tempo com a pessoa, Pero si yo no paso tiempo eu con las não vou entrar personas, nas ideias. yo no voy a cambiar las Eu não vou ideas. saber por que é que fazem. Yo no voy a saber el por qué ellos lo hacen. Então, conhecer uma cultura diferente Entonces, para conocer una cultura é diferente, conhecer a razão das coisas, es conocer las razones de las no cosas, nível das ideias. al nivel de las ideas. Muito bem. Muy bien. Você só percebe Ahora, ustedes notan o se percatan quanto você está amarrado na sua cultura cuán amarrado uno está en su propia quando cultura você sai dela. cuando uno sale de ella. Lá dentro é tudo normal. Allá adentro todo está muy bien, Quem está não normal. havia viajado para fora do seu próprio país ainda? ¿Quién nunca había viajado fuera de su propio país hasta este momento? Es Levante la diferente, mano ¿no? bien alto para poder ver. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entonces, déjeme decir algo para ustedes. Todos nós aqui Cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos no tempo de turista. estamos en la fase turística. Todo mundo que sair daqui, Todos que salgan de aquí, depois de apenas 10 dias aqui, después de apenas 10 días aquí, vai dizer assim: van a decir de esta forma: seria missionário a minha vida inteira no Panamá. yo sería misionero la vida entera en el Panamá. Sabe por quê? ¿Saben por Porque qué? você está sendo tratado como turista. Porque ustedes están siendo tratados como Você não turistas. está enfrentando fila. No están enfrentando La comida está prontinha. colas. A melhor comida está sendo servida La mejor aqui. comida están siendo servidos aquí. Você está sendo tratado como rei, rainha, príncipe. Están siendo tratados como reyes y reinas. Você não vai passar, você não passou e nem vai passar nesses dias por choque cultural. Ustedes no pasarán, no están pasando ni pasarán por lo llamado choque cultural. Mas se você fica aqui hoje, Pero si se quedan aquí cadê o hoy, nosso obreiro que vai ficar aqui? ¿y dónde está el obrero que va a quedarse aquí, el brasileño? Isso aí. Ahí atrás. Quando sai todo mundo, Cuando todo el mundo se vaya você vai para sua casa. y usted se va a su casa aquí, Você não tem o mapa das ruas, y usted no tendrá nem el o mapa de mapa las mental da calles, cultura. ni el mapa mental E de tem esta que cultura. resolver os problemas. Y tendrás que resolver los problemas. Você fala, mãe, Y va a decir, mamá. e é uma coisa interessante. Una cosa interesante, Você passa pelo choque cultural. vas a pasar por el choque cultural. No Paraguai, En el Paraguay, passou por choque cultural no Paraguay? Depois de bom tempo passando por choque cultural, después de un buen tiempo de pasar el choque você se cultural, torna bicultural. uno se torna E bicultural. bi só pode se for cultural. ¿Qué? E bi só pode se for cultural. Y ser bicultural es solamente si uno tiene una cultura. Não é assim, não. Pues, Não más pode o menos. ser, porque bi é gay.
Bueno, si uno es unicultural. Santo. Santo. Me ayuda. Tá bom, tá bom. No, ok. Oh. Depois de um certo tempo. Sim, nós temos nosso irmão de Cuba. Nosotros tenemos una hermana de Cuba. Não, o irmão, tem uma irmã também. Ah, y Irmã también de Cuba. hermano. Y la hermanita. Ajá. Irmã de Cuba, irmão de Y el Cuba. hermano. Ajá. Se você vai em Cuba, fica 10 dias na igreja, Si ustedes se van a Cuba y quedan 10 días en la iglesia, vocês falam, maravilha, ustedes dicen, wow, qué chévere. fica aqui o resto da vida. Quedarse aquí Porque es te muy tratam bueno. bem, Porque te tratan bien. mas depois vai ficar em Cuba para viver lá, Pero si se quedan en Cuba de vuelta para vivir allá, com o salário de lá. con el salario de allá, ¿Verdad? mira la carita del ya. Sim, muito difícil. Não, Es muy muito difícil. difícil. Muito difícil. Es muy difícil. Mas não é só isso, não. Pero no es Qualquer solamente país, eso. seja, Eso sucede seja en mais cualquier rico, país. seja mais pobre, Sea más rico, más pobre. por causa do problema da ideologia, da maneira como você vê as ideias. Porque el problema de la ideología, de la forma que ustedes ven las ideas. E aí você, depois de um tempo do choque cultural, você se adapta à cultura. Y después de un momento de choque cultural, se readapta a la Você cultura. volta para o seu país, Al volver a su propio país, começa a criticar tudo. empieza a criticar a todo. Isso chama-se choque cultural reverso, Eso es llamado choque cultural inverso, porque você agora é bicultural. porque ahora eres bicultural. Você pode ser só bicultural. Y solamente puede ser bicultural. E aí há uma crise aqui. Hay una crisis en este momento. A Sandra Lopes, Usted, Sandra López, você está na Inglaterra, é inglesa? Você é nacido y inglesa? criada allá. Sim. Seu marido não é. Não é verdade? Seu marido é bicultural. É bicultural. É bicultural. He's bicultural. Ajá. Entonces estás diciendo que el marido de ella nació en la India y vive en la Inglaterra. Entonces es O bicultural. marido da Sandra El marido de la Sandra nunca mais jamás, ficará completamente confortável, nunca estará 100% cómodo. nem na sua terra, na Ni Índia, en la India e nem na Inglaterra. ni en la Inglaterra. O preço de ser bicultural Eso es el precio de ser é o bicultural. desconforto Es el por toda a vida. desconforto durante toda la vida. de Tensión. nunca se sentir em casa, De nunca sentirse en casa. nem na cultura que adotou, Ni en la cultura en la cual él e nem adoptó, na cultura de onde veio. ni en la cultura de donde él vino. Verdade? ¿Verdad? Verdade? Sandra, ¿Verdad, Sandra? have mercy upon your husband. Tenga misericordia sobre su marido. E os filhos dela nunca serão nem ingleses nem indianos. Então todos nós queremos fazer missão transcultural. Ahora, cada uno de nosotros queremos hacer misiones Temos que saber que transculturales. um dos preços é esse. Tenemos que saber que uno de los precios es Eu ese. aprendo a comunicar completamente em outra cultura. Yo aprendo a comunicarme completamente en otra Mas cultura. sempre serei e ficarei desconfortável, tanto na minha cultura como na cultura que adotei. Pero siempre me quedaré incómodo en la cultura de donde yo vine y en la cual yo adopté. Entendeu? ¿Entendieron? Agora, o importante é o evangelho, né? Vamos lá, só Ahora vamos terminar. ahora lo importante es el evangelio y ahí vamos a terminar. Evangelho e cultura. Evangelio y cultura. O evangelho, El evangelio, entre outras coisas, entre otras cosas, afirma a cultura. afirma, apoya la O que eu cultura. estou dizendo? ¿Qué estoy diciendo con Em eso? que em toda cultura Que en toda há cultura coisas muito boas. hay cosas muy buenas. Nenhuma cultura é má Ni una cultura es mala na sua essência. en su esencia. Em toda cultura En toda la cultura tem coisas muito boas. hay cosas muy buenas. Mais importante ainda, Pero más importante todavía, toda cultura supre suple, as necessidades básicas suple las necesidades básicas dos seres humanos que vivem, né, que foram criados nela. que viven y han nacido en esa cultura. Você pode dizer, mas aqueles índios lá no final do mundo, não é possível. Pero ustedes pueden decir, pero aquellos amerindios que viven en el final del mundo no es posible.
eles têm as suas necessidades básicas totalmente supridas. Ellos tienen sus Básicas. necesidades básicas, recuérdense, básicas, Totalmente suplidas. O Evangelho afirma parte da cultura. El Evangelio siempre afirma parte de la cultura. Então, nenhuma cultura é má. Ni una cultura sua es mala totalidad. en su totalidad. O Evangelho vem para afirmar parte da cultura. El Evangelio viene para afirmar, Segundo. apoyar la cultura. La segunda, O Evangelho julga a cultura, el Evangelio juzga la cultura. porque há muitas coisas na cultura que tem que passar pelo filtro do Evangelho. Porque hay muchas cosas dentro de la cultura que tienen que pasar por el colador del Por Evangelio. exemplo, algumas culturas muito boas. Porque recuérdense que hay algunas culturas que son sumamente buenas, Não, que são muito boas. o que son buenas, Mas que sacrificam crianças para os seus deuses. pero que sacrifican a criaturas a sus O dioses. Evangelho julga a cultura. El Evangelio juzga la Vocês cultura. querem ver uma coisa interessante? ¿Quieren ver algo interesante? Paulo nunca questionou a escravidão. Pablo nunca cuestionó la esclavitud. Quando Paulo devolveu Onésimo para Filemão, Cuando Pablo devolvió a Onésimo a Filemón, ele fala: receba ele. él dice, recíbalo, Ele é seu escravo, es tu esclavo. mas agora também seu irmão. Pero recuérdate que Mas también nunca ahora falou es que tu Onésimo era hermano. escravo. Pero él nunca dijo que Onésimo no era esclavo. Hoje nós não podemos imaginar Hoy nosotros ni que podríamos cristão tem imaginarnos escravo. que un cristiano podría tener un Mas esclavo. Onésimo tinha escravo. Pero Onésimo Ah, desculpa, tenía un esclavo. Filemón tinha un Filemón, perdonen, tenía un esclavo. E eu digo o seguinte: a brasileira vão me bater agora. Y digo lo siguiente, y los brasileños me van a golpear Eu ahora. estou falando do Brasil. Pero que estoy hablando de Brasil. Dia, Un día, o Evangelho julgando bastante a nossa cultura. el Evangelio juzgando bastante a nuestra Nós cultura. vamos sentir vergonha. Nosotros vamos a sentir Talvez vergüenza. não nós que estamos aqui. Tal vez no nosotros que Nuestros estamos aquí, netos, pero seus nuestros netos, nietos seus bisnetos, porque já tem netos. mis nietos y bisnietos Vão sentir vergonha van a sentir vergüenza de que nós tínhamos que nosotros teníamos ajudantes domésticas ayudantes domésticas e pagávamos o salário mínimo para elas. y pagábamos un salario mínimo, lo más bajo posible. Porque ¿Por qué? na nossa cultura isso é normal. Porque en nuestra cultura eso es Mas normal. muitas culturas hoje Pero en muchas culturas já hoy sabem que não é justo fazer isso. que saben que esto no es Hoje eu justo. falando isso aqui, você fala, bispo, Yo vai lá, hablando esto plantar aquí ahora, batata. dicen, vas a plantar bananas. O senhor está equivocado. Estás equivocado. Dia, a nossa descendência vai falar, nossos pais fizeram isso. Algún día nuestra descendencia va a decir, nuestros padres hicieron eso. Para esse trabalho tão importante, Para este trabajo tan importante reclamou de pagar INSS. que ni se pagaba el seguro Porque a social, nossa cultura porque nuestra nos cultura permite fazer nos isso. permite hacer eso. Isso vai sendo julgado pelo Evangelho. Y eso será juzgado por el Evangelio. É só um exemplo, tá? Eso es apenas un Peguei exemplo ejemplo. nosso para não pegar exemplo. Yo cogí el ejemplo nuestro para no pegar Terceiro, el ejemplo de eu vi otro. umas carinhas bravas. Porque, Terceiro, y también me dio unas caritas que estaban medio enojadas conmigo. terceiro, El tercero, o Evangelho el Evangelio transforma a cultura. transforma la cultura. O Evangelho transforma todas as culturas. El Evangelio transforma Se o todas las Evangelho não culturas. transformar a cultura, não é Evangelho. Si el Evangelio no transforma la cultura, entonces no es Assim como o Evangelio. Evangelho transforma a pessoa, Así como el Evangelio transforma los individuos, ele las transforma a personas, pessoa también transforma a las para personas transformar a cultura. para transformar la cultura. Então, Entonces, eu quero encerrar porque caminhamos demais. quiero encerrar porque ya hemos caminado bastante. Diga amém. Digan amén. Aleluia. Aleluya. Tem café esperando nós. Hay café esperándonos. Eu quero encerrar dizendo Quiero o seguinte: encerrar diciendo lo siguiente. a cultura Cultura começou em algum momento lá na Bíblia empezó en algún momento en la Biblia. e é eterna. ¿Y hay qué? E é eterna. Y es eterna. O mais próximo da aproximação da cultura, Lo más próximo que existe a la cultura. que Babel criou as culturas, divisão dos povos. Porque en Babel fue creado la división en los pueblos. O mais próximo é alguma coisa que você tem à sua disposição. Lo más próximo que ustedes tienen a su disposición es... Não. O mais próximo de unir as culturas, Lo más próximo que ustedes tienen para unir las culturas, você tem à sua disposição. que tienen a su disposición, Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, cuando el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés, todos ouviram falar de Jesus Cristo na sua própria língua.
Todos oyeron el Evangelio de Jesucristo en su propio idioma. Nunca se esqueça isso. Nunca se olvida de eso. Não é que todos entenderam aquela língua. No es que todos entendieron aquel É idioma. que todos ouviram na sua própria língua. Es que todos oyeron en su propio A idioma. paixão que Deus tem pelas diferentes línguas. La pasión que Dios tiene Cuando por el cada Espíritu cultura. Santo desceu. Cuando el Espíritu Santo bajó, Todos ouviram falar na sua própria língua todos oyeron hablar en su propio idioma a respeito do Evangelho. a respeto del Evangelio. Pentecostes é o mais próximo da união das culturas que você tem. El Pentecostés es lo más próximo que nosotros tenemos de la unión de todas O las culturas. Espírito Santo quebra barreiras culturais. El Espíritu Santo rompe las barreras culturales. Jesus se encontrou com 11 discípulos Jesús se encontró con 11 em discípulos Mateus 28, en Mateos 28, 16 a 20. de 16 al 20. Ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder fue dado en el cielo y la tierra. Vamos fazer discípulos. Y vamos a ser discípulos. Se eu fosse os discípulos, Si yo fuera uno de los eu discípulos, diria para Jesus: yo le hubiera dicho a Jesús: vai você, Jesus. vete tú, O Jesús, poder está em você, porque vai, el Senhor. poder está en ti, vete tú. Mas Jesus falou: não, eu estou com vocês. Pero Jesús dijo: no, yo estoy con Até ustedes o final dos hasta tempos. el final de los siglos. Podem ir. Pueden irse. Em Atos 1:8, En Hechos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Mateus 28, Mateo 28, todas as nações. todas las naciones. Sabe como é que está escrito lá, todas as nações? Como é que está no original? ¿Saben cómo está en el original donde dice Cuando todas fala las todas las naciones? naciones. Cuando dice todas las naciones. Os universitários vão falar na língua original Eh, da lo- Bíblia. los de la universidad van a decir cómo lo dicen en la lengua original. E de fazer discípulos de... Tantata, não, fala na língua original. E fazer discípulos Hacer, de... hacer discípulos de Panta, ta, ta, etne. Panta, todas, ta, as, etne. etnias. Etnias. Não é nações, países. No son naciones, no son países. Panta Son- es de todos está las etnias. Etnias que são culturas. Etnias son culturas. No Brasil nós dizemos que tem uma língua portuguesa. En Brasil nosotros decimos que es apenas un idioma Nós temos portugués. mais de 130 Pero la verdad es que nosotros tenemos más de 130 idiomas, línguas, culturas, culturas. 300, 400 culturas Tenemos diferentes. 300 o 400 Y culturas Jesús diferentes. dice, Y Jesús dice, Façam discípulos de façam todas as culturas. discípulos de todas las culturas. Essa é a sua obrigação e a minha. Esa es su obligación, la suya y la Mas mía. presta atenção agora. Ahora presten atención a Abra esto. sua Bíblia Abran em sus Apocalipse, Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, el capítulo 7, versículo 9 Nueve. em diante. versículo 9 en adelante. Aí que nós encerramos. Y ahí nosotros vamos a encerrar. Apocalipse 7, 9 em diante. Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante. Jacinta, quer ler? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Sigo. Sim, até aí. Gracias, hermano. Você viu? Eu olhei ¿Vieron? Yo miré e eu vi uma multidão y vi una multitud que ninguém podia contar, que nadie podía contar, ninguém podia enumerar. que nadie podía enumerar. Não é 144, não. No es apenas 144 144,000, como dicen otros. É uma multidão Eran una multitud que ninguém podia enumerar. que nadie podía enumerar. De todas De todas as nações, las naciones, povos, pueblos, tribos tribus, e línguas idiomas em pé están en pie diante do trono, delante del trono Y del Cordero. y del Cordero, cantando: cantando. salvação pertence ao Salvación nosso pertenece Deus. a nuestro Dios. Você percebeu? ¿Han notado? Pessoas de todas as nações, Personas de todas las naciones, povos, pueblos, tribos tribus
e línguas. y idiomas. Como é que João... Isso não aconteceu ainda, sim? Eso no ha sucedido todavía. Vai acontecer. Va a suceder. Eu vou estar lá. Y yo voy a estar allá. Não, peraí. Vou falar de novo. Voy a hablar, un Va momento, a voy a hablar acontecer. de nuevo. Va a suceder. E eu vou estar lá. Y yo voy a estar allá. Ok. Ah, Eu também. yo también. Mas haverá pessoas de todas Pero habrán personas de todas as nações, las naciones, os povos, los pueblos, as tribos las tribus e línguas. y lenguas. Como é que João sabe que tem pessoas de todas as línguas? ¿Cómo es que Juan sabe que habrá personas de todos los idiomas? Eu estou perguntando porque eu não sei. Yo estoy preguntando porque no sé. Mas eu imagino que de alguma forma ele percebeu que a língua é diferente, a única maneira. Pero me imagino que él se percató que había, de una forma u otra, era E a única diferente. maneira de ele perceber que a língua era diferente La única forma que él podría notar que era diferente é as pessoas falando a língua. es la persona hablando. Eu não sei. Yo no sé. Eu falaria como carioca. Yo hablaría como carioca. É mistério. Misterio. Es que el carioca en Brasil dice, en vez de misterio, dice misterio. É mistério. Eu não sei. Mas o que prova para mim Yo no sé, pero lo que prueba para mí é que Deus ama as culturas. es que Dios ama las Ama culturas. a língua que você fala. Ama el idioma que usted A habla. maneira diferente como você fala. La forma diferente que hablas. Porque ela expressa o seu sentimento, Porque expresa sus a sentimientos, sua maneira de ser, su manera de ser, a sua maneira de pensar. su forma de pensar. Ficou feliz? Y se Mas quedó não se feliz. esqueça Pero no se olviden que o grupo para o qual você vai, que el grupo al cual ustedes van, se tem uma língua diferente, si tienen un idioma uma diferente, maneira de falar diferente, una forma de hablar uma diferente, maneira de se comunicar diferente, una forma de comunicarse diferente, Deus ama aquilo também. Dios ama eso Que también. isso nos ajude a ser bons missionários. Que eso nos ayude a ser buenos misioneros. Eu não sei se é a pergunta não, né? Acabou o tempo, né? Deus lhe bendiga. Não. Eu creio que poderíamos aproveitar, não? E sacar o jugo do obispo e perguntar, não? Temos aí diminuímos um pouquinho do café para perguntar, porque a gente está llena já. E creio que é um tema central de nosso treinamento. La pregunta, la observación es que comunicación no es, obispo, no es apenas de la forma que uno habla, pero de la forma que uno se comunica. É por isso que eu, Que la persona, Y que es por la eso forma que que la otra persona entiende. é por isso que eu coloquei a definição de encarnação. Por eso puse la definición de Que encarnación. todas as pessoas precisam ouvir o evangelho. Eu vou ler aqui Que de todas novo. las personas necesitan oír el evangelio E entender o y evangelho entender el evangelio na sua própria cultura. en su propia cultura. É por isso que eu disse também, Por eso también digo, eu sei que você só está afirmando isso aí, né? yo sé que estás afirmando eso, ¿verdad? Eu disse também Por eso dije también que o evangelho, que el evangelio, que é boa notícia, que es buenas não buenas pode nuevas, chegar até o outro no puede llegar hasta el otro como uma má notícia. como una mala E noticia. diria um dos nossos professores, como uma notícia irrelevante. Y también, como dijo uno de nuestros profesores, una noticia irrelevante. Você prega o evangelho Uno predica el e a evangelio pessoa fala: y la persona dice, "Ah, tá, obrigado". está bien, gracias. Tá certo? É isso mesmo que Está você está afirmando. Es eso que estás afirmando. Cuando usted dijo que nosotros somos bi, Brasil é penta. disculpe, eu não ouvi bem. Nosotros, la familia, estamos dentro del contexto que nosotros tenemos 2 hijos y 3 culturas, brasileña, paraguaya y estadounidense. Y si uno no da una forma de aculturarse, los veo mis hijos haciendo algo que es de la cultura materna, que es estadounidense, y también la cultura brasileña en la cual nosotros pasamos porque somos brasileños, y la cultura paraguaya que ellos están aprendiendo.
Y mi hija más, la mayor, que es brasileña, pero en la verdad es más estadounidense porque se fue allá con 4 años de edad. No, y no sé si estoy cierto en esto, pero parece que ella eligió cuál es la cultura que a ella más le gusta. Y no soy yo que apenas que tengo este problema, pero otros también. Pero pienso que necesitamos apoyo para trabajar eso. Mas qual é a pergunta? Sim, não, tá bom. Eu quero dizer para ele que eu vou dar uma resposta boa para você. Eu te voy a dar una respuesta buena para esto. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de você. Voy a orar para que Dios Brincadeira. tenga misericordia Deixa eu de dizer ti. para você. Voy a decirte algo. Para mim, o grande pecado El gran pecado da pessoa que vai para como missionário para uma outra cultura que una persona que va para otra cultura é colocar como os seus misionero filhos es poner a sus hijos numa escola en una escuela que fale uma outra língua que não a da cultura. que hable amén, que hable el idioma que no es de la propia cultura. Você vai para o Paraguai, vamos pegar um exemplo. Vas al Paraguay, vamos a coger esto como ejemplo. É um pecado contra os seus filhos Es un pecado contra sus hijos colocá-los numa escola de língua inglesa. de ponerlo en una escuela de idioma Eles inglesa. moram no Paraguai. Ellos viven en el Paraguay. Os amigos que eles farão serão no Paraguai. Los amigos cual ellos criarán vínculos son relações serão paraguayos. no Paraguai. Las relaciones serán en el Paraguay. Criança Criaturas, gosta de niños, lugar le gustan los onde lugares estão seus amigos. donde están sus E amigos. amigos eles fazem rapidamente. Y los amigos lo hacen Eu tenho rápidamente. mais pena de Yo tengo pais más pena de los padres do que das crianças. que de las criaturas. Porque criança está bem Porque las criaturas están onde bien, encontra amigos. donde están en Mas amistades. se ele mora numa vizinhança Pero si viven en un lugar de paraguaios de barrios de que paraguayos fala guarani que hablan e guaraní espanhol y español e sai daqui, y salen de ahí vai lá estudar inglês, están estudiando inglés, vira uma confusão na cabeça dessa menina. vuelve una confusión en la cabeza de los niños. Nós estamos falando de encarnação. Estamos hablando de encarnación. Encarnação é Jesus falou com sotaque caipira. Que Jesús habló con acento del campo, de campesino. Nós falamos que nós lemos espiritualmente aquele texto assim: Pedro, você caminhou com ele. Nosotros Você é deles. espiritualizamos aquel versículo donde la muchacha dice, tú eres uno de ellos, hablando a Pedro. E a gente diz, Y nosotros decimos, porque Pedro estava falando como Jesus espiritualmente. porque Pedro estaba hablando como Jesús de forma espiritual. Não, No, era o jeitão dele falar. era la forma de campesino de hablar. Ele não falava porta. Él no hablaba porta, Él falaba porta. Eso es de Río de Janeiro. Él hablaba porta, Ele falou que era del interior. Pedro, você está vindo da Galileia. Él era de Galilea. E você veio aqui porque Jesus está aqui. Y tú eres de Galilea porque Jesús está aquí. Entendeu? ¿Entendieron? Então, eu não sei como são seus filhos, é só uma sugestão. Yo no Porque sé cómo son tus hijos, es apenas una crianças idea. amam a cultura dos seus amiguinhos. No, los niños les gusta la cultura de sus amiguitos. Dos problemas, e eu sinto, dos problemas, e eu sinto por você, Renan, porque você não teve o treinamento que você precisava antes de chegar Essa no parte campo. não precisa traduzir, porque todo Não mundo foi entende isso? espanhol. Mas o pessoal entende. No, mas tú lo estás diciendo en español Sí. y yo lo estoy traduciendo al portugués. Tá certo. Só que os brasileiros entendem o espanhol. ¿Será que le Sim, están entendiendo? sim. O Benjamin vai falar por ele mesmo agora. Una de las cosas que ustedes necesitan saber, que lo el obispo está diciendo, aunque él estudió y tiene un doctorado en el área, él lo vivió, porque él lo vivió antes. Sus hijos nacieron en Brasil y también fueron criados en los Estados Unidos y en Brasil. Entonces hubo eso. Mi señora y yo tenemos 2 hijos y ellos nacieron en Brasil y en el Paraguay. Y entonces tienen 3 culturas diferentes viviendo dentro de ellos. Entonces lo que ustedes están oyendo aquí no es mera teoría. Esto funciona y hay que tener mucho cuidado.
Y una de las cosas que el obispo no dijo, pero lo diría si se recordara, una de las cosas que la bendición de ser misionero es que sus hijos nunca serán 100% brasileños o panameños o puertorriqueños, ni serán 100% del país donde están. Serán una mezcla. Y ellos entenderán hasta mejor que nosotros los misioneros que ellos no son ciudadanos de este mundo. Y causa tristeza, pero también les ayuda a creer en la Biblia. Yo creo que nosotros exigimos más, y que yo necesito aprender y pasar por el proceso. Para mim, o pastor está expressando o sentimento de pai. Yo creo que el pastor está expresando Preocupação com seus filhos. los sentimientos de un papá, de un padre, su preocupación con sus hijos. Aí a minha palavra verdadeira, temos que orar para que Deus Y pegue ahí mi palabra verdadera, tenemos que orar por él para que él pueda encontrar la solución Talvez em algum que Dios momento o quiere. pastor Luciano dirija tempo de oração pelos missionários. Tal vez están el aquí, pastor Luciano transculturales que están aquí. puede dirigir una oración a favor de los misioneros que están aquí. Eu senti força nesse amém. Vocês estão querendo ir embora. Mas o bispo quando ergue a mão, não tem jeito, tem que dar a palavra. Y obispo Pedro, hay muchos pastores que no entienden eso. En primer lugar, nosotros tenemos que recordarnos, y estoy entendiendo esa tensión, que tenemos que entender en primer lugar que el mandamiento de Jesús es mandamiento, no es opcional. Entonces ellos son nuestros samaritanos dentro del Panamá. Y los noves se han tornado noves. Exacto. Noves se han tornado noves. La iglesia no ve a los noves. Entonces tenemos que abrir eso. En la otra cosa, en cuestión de respetar la cultura, nosotros tenemos que entender que el mundo, aunque dice que va a respetar, ellos van a influenciar de otra forma a través de las drogas, el alcohol y otras cosas que no es buena para esa cultura. En cuanto nosotros llevando el evangelio y respetando, nosotros dejamos que ellos a través del discipulado o de la forma de estudio biblo-inductivo, que ellos, el discipulado es sumamente importante, que ellos sean confrontados por la palabra, no por el obispo de la iglesia, no por el pastor, no por las dogmas o doctrinas de la iglesia metodista que nosotros amamos, pero ellos tienen que escoger y entrar no en conflicto, pero ser juzgados por la palabra de Dios, de aquello que el obispo ha estado diciendo, de juzgar su propia cultura. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que la Biblia me apoya en esto? ¿Qué es lo que hay que cambiarlo y qué hay que desecharlo? Pero usted como panameño y yo como estadounidense, puertorriqueño, eso no es nuestro papel, porque nosotros tenemos una idea de lo que es bueno y lo que es malo, pero ellos necesitan ser confrontados por la palabra de Dios. Usted y yo y todos nosotros podemos hacer preguntas para ayudarlos a pensar sobre eso. La otra cosa que yo diría, obispo, y es una cuestión no apenas de estrategia, pero lo vemos en la Biblia, que en vez de crear un edificio, porque esto no es iglesia, es donde la iglesia se reúne, es de ir y estar en relacionamiento con las personas y a través del discipulado dejar ver cómo ellos van a establecer sus lugares, sus locales de administración. Todo isso eu hablei com ele por osmose. Todo eso yo lo hablé a través de osmosis. Eu acho que no mundo de missões, Creo que en el mundo de misiones, essa barreira está sendo vencida. que esa barrera se está venciendo, Está num processo de ser está en vencida. un proceso de ser E vencida. nos ajudam as organizações missionárias. Y ayuda las organizaciones Porque misioneras, as organizações missionárias não trabalham só com denominação, com uma denominação ou com outra. porque las organizaciones misioneras no trabajan apenas con una organización o una denominación o otra. Então, para você ter uma ideia, Stephanie, Y entonces, para tener una idea, Stephanie, nós estamos fazendo uma parceria
com um pastor em Gana. Nosotros estamos haciendo una asociación o una conexión con un pastor en A Ghana. igreja metodista no Brasil, na sexta região. La iglesia metodista de la sexta conferencia. Esse pastor de Gana Ese pastor de Ghana não é metodista, no es não. metodista, Mas está fazendo um projeto, pero está haciendo un proyecto ganhando os muçulmanos para Jesus. y está ganando musulmanes para E Jesús. ganhar muçulmanos para Jesus Y ganar musulmanes para é Jesús mais importante es para más nós importante para do nosotros que abrir uma igreja que metodista. abrir una iglesia metodista. Tá certo? ¿Está E cierto? nos ajuda as instituições missionárias. Y también las instituciones misioneras Estão nos nos ayudan, ajudando nos a quebrar ayudan essas barreiras. para romper esas barreras. Dentro dos nossos países, Dentro de nuestros nós países, queremos abrir igreja metodista. nosotros né? queremos abrir iglesia metodista. Muitas, viu? E onde não tem metodista, Y donde no hay metodistas, queremos uma. También agora algunos. quando saímos, Pero cuando salimos, se não é possível, si no es posible, nós queremos ver o fruto queremos ver el fruto do que está de acontecendo. lo que está sucediendo. E isso o projeto de discipulado ajuda muito. Y eso el proyecto de discipulado ayuda Porque o mucho. discipulado não está preocupado com o templo. Porque el discipulado no se preocupa con el primer lugar. edificio. ¿Y el qué? É, em primeiro lugar, não En se primer preocupa. lugar. Mais tarde, Pero más tarde, nós vamos começar um trabalho, nosotros empezaremos un trabajo poderá ser metodista. que puede ser un mas metodista. nós estamos preocupados em fazer discípulos e Pero discípulos. desde el comienzo deberíamos preocuparnos Eso ayuda con mucho. discípulos. No te oí, Estefan. Sim. Ajá, exactamente. Hay que tener en primer lugar la visión del reino. Encerramos. Y ahí encerramos.